Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Bateu aquela fome! A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo, com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia! Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43-3327-9300 ou no WhatsApp 439-9110-4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina. Olá, graça e paz, amados e queridos irmãos, tudo bem? Pastor Júlio César chegando aqui com vocês no programa Ponto de Vista Podcast, 16ª edição. É uma alegria estar com todos vocês, tá bom? Quero já pedir, no início dessa programação, que você aí dê o seu like, que você compartilhe também, né? E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, nos ajude aí, inscreva-se no canal, compartilhe, né? E nos ajude a levar aí a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a mais pessoas, né? A Deus Vivo Web TV com várias programações aí, todos os dias a partir das 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, um programa especial para você, tá bom? E de segunda a sexta-feira, a partir das 9 da manhã, são programações diferentes, tá? E a partir das 10 horas da manhã, todos os dias, o programa que é o âncora aqui do nosso canal, que é o programa Mensagem da Cruz, é um programa diário, aí com a direção geral do pastor Wilson Dedim, e nós aqui também, ajudando aqui também, trabalhando nesta programação. 21 horas toda segunda-feira, o Ponto de Vista, 22 horas na sexta-feira, temos aí o programa Ligados no Céu, a nossa juventude aí então fazendo a programação e mais programas aí podendo entrar na Deus Vivo Web TV. Hoje o programa Ponto de Vista traz para você uma entrevista, um testemunho de vida muito especial do meu grande amigo, não é o Erasmo Carlos não, né? Pastor Luciano, peguei aqui o jargão do Roberto Carlos aqui, fiz uma brincadeira, mas está aqui pastor Luciano Godoy, pastor da comunidade evangélica Deus Vivo do Jardim Santo Amaro. Bem-vindo, querido, que honra poder estar recebendo o senhor aqui no nosso estúdio mais uma vez. Amém. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, audiência, para mim é motivo de alegria, estou virando sócio, né? Já estou participando muito aqui. E é uma honra, né, ser convidado e um prazer poder
retribuir também, né? Estando aqui, é um lugar bom, é um lugar onde eu gosto de estar. E é bom que estar com os amigos também, isso é muito bom. Maravilha, é exatamente essa palavra, estar como amigos, né? Amigos, irmãos, presente que o Senhor nos dá. Pastor Luciano, vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. Conta para nós, pastor Luciano, a sua história de vida. O senhor é goiano, nasceu no estado de Goiás, naturalmente. Que cidade, que ano? Conta para nós aí a sua trajetória de vida. Então, eu sou nascido na capital, Goiânia, né? E lá no ano de 1977, né, nós tivemos o dom da vida, né, que Deus nos colocou, e foi, eu acredito mesmo, não lembrando, não sabendo, não sentindo, que foi muito bom, né, ter nascido, é bom viver. E nessa minha pouca lembrança da minha infância, o que eu me lembro é que a gente morou em lugares como Cortiço, sabe, do Chaves, que é, sim, sabe, Cortiço, com várias casas, com um quintal, com um banheiro para todo mundo. Uhum. Era muito comum e natural, né? Aos 7 anos de idade, não, entre 5 a 7 anos de idade, também não me lembro, me falha um pouco a memória. Isso em Goiânia mesmo. Isso em Goiânia, né? Eu enfrentei como um filho algo que poucas pessoas gostam de enfrentar, mas muito passam, que foi o término do casamento do meu pai com a minha mãe, né? E logo após, minha mãe teve um outro relacionamento, no qual ela casou com um padrasto. E esse período da minha juventude, entre o começo da minha juventude até ali, o começo da minha adolescência, até ali uns 16 anos, a gente foi morar numa cidade bastante conhecida no Brasil. E por lá nós residimos em torno de 3 anos. Caldas Novas, né? Nós vendemos a nossa casa, vamos morar em Caldas Novas. E logo depois nós retornamos para Goiânia. E aí em Goiânia eu comecei a trabalhar, isso eu tinha 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos mais ou menos, não me lembro certo a data, mas em Goiânia a gente começa a trabalhar e a partir dali a gente começa a ter contato com religião, né? O primeiro contato de religião que a gente teve, a família inteira, ela vem do segmento de Umbanda, né? Minha família inteira vem da Umbanda, né? Tira-se o meu tio Mário, que se converte muito cedo, a família até ia para a igreja, mas ela acaba indo para o segmento, né, da Umbanda, né? E a gente foi criado nesse segmento, mas no Brasil ele era uma coisa meio folclórica, né? Você era católico e frequentava outras coisas. O tio Mário que você fala é o Dr. Mário. Dr. Mário. Eu chamo ele de tio pelo contexto Ele familiar. morava em outra cidade, né? Ele morava em Goianésia. Minha mãe é de Goianésia, minha tia são de Goianésia. São 3 irmãos. Uhum. Mário, Marli e Marlene. A minha mãe é a Marlene. MMM. Né? E o contexto daquela época, né, histórico daquela época, social, era muito... a religião católica, ela abrigava essas outras religiões, então tinha bezendeiras, tinha isso, era normal. E a Umbanda, naquela época, era uma dessas direções. Então, a minha família, ela, por mais que proclamasse, fosse de vez em quando numa igreja, uma missa por ano, né, como quase tudo família católica da época ia, ela se dedicava mais à Umbanda, né? Nesse tempo a gente cresce vendo esse segmento, com uns 12, 13 anos, nós começamos a nos aprofundar um pouco mais no catolicismo. Mas você frequentava terreiros? Sim, assim? desde pequeno a gente frequentou muitas coisas assim que são assustadoras de ver, né? Porque isso talvez seja algo que reflita no meu ministério hoje. Porque, por mais que eu tenha uma linha de muito estudo, uma linha pautada sobre a palavra, alguns amigos já me perguntaram, por que você entra numa linha pentecostal? Eu falo, porque a minha origem mostra a realidade que o pentecostal busca libertar, viver e essas coisas. Eu sei de onde saiu a minha origem, eu sei as coisas que eu convivi, eu sei os ambientes que eu entrei e sei o domínio que isso causa sobre a vida das pessoas. O sobrenatural, né? O sobrenatural. Então, muitas pessoas... porque tem gente que não acredita, mas a nossa família veio desse tipo de segmento,
né? E ali por volta dos 13, 14 anos, 13, 14, 15, eu não vou lembrar muito bem a data, porque como se trata de uma vida sofrida, de alguns eventos de sofrimento, principalmente de uma família disfuncional, né? Eu sempre costumei falar que eu tive a melhor mãe do mundo. A melhor mãe do mundo. Mas minha mãe, como pai, ela foi nota 4, 5. Por quê? Porque ela não nasceu para ser pai. Sim. Então ela tinha que fazer o papel de mãe e o papel de pai. Entre isso, teve alguns relacionamentos. Teve a separação minha e da minha irmã. Então são muitas coisas que acontecem, né, na nossa vida, na nossa história, que vão remetendo, né, você querer superar, e acaba que você nem marca as datas. Você fala assim, vou ficar marcando isso para quê? Se Deus, que é Deus, pega aquilo que é ruim, lança no mar de esquecimento, por que eu vou ficar pautando data para falar, olha, você lembra, então, eu fizeram para mim? Não, eu não sou muito dessas coisas. Entendo. Mas assim, com 13, 14, 15 anos, mais ou menos nesse sentido de vida, eu jogava bola, né? Fiz algumas peneiras, passei em alguns lugares para jogar bola, tinha a capacidade de ter me tornado Profissional? Um jogador profissional, joguei com alguns atletas que conseguiram, né? Mas aí, nessa fase, eu começo a me aprofundar um pouco mais no catolicismo. E começo a frequentar renovações carismáticas, a ponto de ser um vice-líder, de liderar, de estar junto. E ali começa aquilo que muitas vezes é um processo. Você começa a ler a Bíblia e começa a se levantar seus questionamentos. Então essa capacidade de liderança já vem assim desde a sua adolescência, já é nato já, né? Diz que um bom líder nem se vê como líder, né? Ele exerce algo pela sua paixão, né? Eu, por exemplo, eu tenho... as pessoas veem a capacidade em mim, mas eu não me vejo assim. Eu olho uma história sendo construída, e talvez com críticas, e talvez meditando nos erros e nos acertos, e tentando melhorar todo dia. Então, desde pequeno, tem essa situação que Deus nos impulsiona a estar à frente de situações, de lugares. Sim. Né? Mas também vem contra a minha natureza normal. Porque na minha natureza normal, eu sempre quis ser aceito em lugares. Porque além de toda essa questão de religião, eu tenho a questão de ser um menino pobre, de favela e negro. Eu venho de uma família eu venho de um lar onde minha mãe, só ela, assina como mãe. Eu não tenho pai da minha identidade. Então, e eu venho de um contexto onde na sua identidade, na sua certidão de nascimento, a filiação é só a mãe. Só a mãe. Então, no meu contexto, piadas com a minha raça, piadas com o meu gênero, piadas pela forma da minha família disfuncional, ela se tornou natural. Né? E talvez as pessoas não saibam, e a gente fala isso com toda naturalidade. Talvez o lugar onde mais, melhor não, porque isso não é melhor, mas o lugar onde mais acontece bullying são nas escolas. E aquilo ali vai fomentando a cabeça. Né? Então, com o tempo, a gente quer ser aceito. Né? Nas coisas da religião, eu sempre fui colocado para fazer alguma coisa, mas por fora eu sempre queria ter um acesso de ser aceito pelas pessoas. Né? E isso foi me tornando uma pessoa que no primeiro momento era muito boa de se lidar, mas depois eu fui me fechando, porque eu fui me decepcionando com pessoas. Me decepcionei porque eu não sei como, eu não entendo como até hoje. Naquela época, eu com 13 anos, pesando acho que 50 quilos, né? Um cabelo bem pichain, né? Aqueles negócios. E eu não sei como eu não conseguia arrumar namorada. Acho que as meninas achavam muito feio, eu ficava triste, né? Eu não sei como, né? Eu ainda continuo olhando para o espelho achando que tem alguma coisa ali de beleza. Mas, essas coisas, essas situações de rejeição, de coisas, você tem duas possibilidades. Você pode se tornar um coitado da sociedade, né? Porque eu sofri com racismo, eu sofri por ser pobre, eu sofri de ter uma família disfuncional. Só quem tem uma família disfuncional sabe o quanto a mãe pode ser desonrada em alguns ambientes. Né? Então, eu sofri com essas situações. E, a partir dessas situações, eu também, né, no caso,
eu, da minha vida normal, de cotidiano de adolescente, comecei a ver algumas rejeições, eu também fui me fechando. No primeiro momento eu queria ser aceito, depois eu me fechei. E aí o orgulho ele começou a tomar conta do meu coração. E quando o orgulho tomou conta do meu coração, eu comecei a pegar minhas capacidades e colocar no meu. Nesse tempo eu tive uma namorada, né? Meu bem, é coisa do passado, tá? Não... Explica aí, tal. Ele está contando a história, viu? Eu tive uma namorada e essa namorada me apresentou ao kardecismo, outra linha do espiritismo. Ela fazia terapia, psicologia, um monte de coisa lá. E ela falou assim, olha, eu tenho que te levar. Beleza. Só que, você já ouviu falar da história que Deus, quando Ele quer abençoar um crente, Ele usa até Satanás? Já ouviu falar? Eu vou te contar essa história aqui na minha vida. Nesse tempo que eu comecei a namorar com essa menina, Deus começou a fazer a revolução na minha casa. Deus, Ele vem, converte a minha mãe. Minha mãe estava casada com um pai de santo. Meu padrasto era pai de santo. Meu Deus. Acaba com o casamento, minha mãe, Deus vem e converte minha mãe. Logo depois, converte a minha tia, converte o meu tio. Meu tio é o cara que me apoiava em tudo, era o substituto do meu pai na época, não meu tio Mário, mas outro tio que eu tenho lá em Goiânia, chama Florival. E converte, né? E foi algo assim que foi acontecendo, sabe? Converte a minha prima, vai convertendo todo mundo dentro da casa. Parece que varreu, né? E eles estavam indo numa igreja batista, né? Nesse primeiro modo batista, ou presbiteriano, mas era batista. E eu nesse relacionamento, no final de semana, na carismática da igreja, mas no meio de semana foi apresentada essa linha, estava lá. E aquilo, mesmo você não querendo ser aceito, por querer ser aceito, eu gostava daquele relacionamento. Então eu queria ficar com aquela menina. Então eu me submetia a fazer as coisas, né? Rapaz, a menina resolve no domingo falar, vamos agradar sua mãe. Minha mãe me chama para ir para a igreja, ela chama na frente da minha mãe. Não, vamos sim, dona Marlene, nós vamos hoje, nós vamos na tua igreja. Chegou lá, a menina, o pastor fez o primeiro apelo, né? A menina cutucou eu, fala, levanta a mão para deixar sua mãe feliz. Né? E eu levantei a mão, aceitei Jesus a primeira vez, né? Uma aceitação bem 1,99, né? bem empurrativa, né? Não, bem uma coisa tão que eu não. Às vezes a gente tem que ter vergonha. Vai lá. A gente tem que ter vergonha de contar essas coisas, né? Mas ali acontece o quê? Minha mãe, ela fica feliz, se emociona, beleza. Partimos, fomos embora. No outro dia, falei, mas eu vou voltar para a minha igreja, tá? Terça-feira eu vou lá com ela. Eu fiz porque eu falei para a mãe, eu fiz aqui. Ela falou, não, então foi tudo um teatro só, né, para você. Eu falei, mãe, era para te alegrar, era para te dar uma felicidade. Ela falou, você me deixou mais triste. Essas coisas, né, acontecem. A partir dali, minha mãe, com o tempo, ela sai da igreja, né, minha família sai, e eles vão para a Universal. E na Universal, uma igreja que em muito é criticada por muitos, mas a gente não pode questionar a questão de libertação daquela igreja, né, e a dedicação dos seus pastores. E esse pastor foi muito sábio e falou, irmã Marlene, o Luciano vai ser pastor, Deus já me mostrou. Vamos orar. E minha mãe começa a orar. O meu relacionamento acaba com essa menina e eu entro em um parafuso. Um parafuso onde eu começo a sair para as festas. Eu trabalhava, jogava bola e não era muito sair, mas aí eu começo a sair para as festas, começo a fumar, começo a beber. Mas eu fazia coisas à noite, continuava uma vida bem responsável de manhã, né? Sempre trabalhando, estudando, tentando ser alguém. Mas minha mãe orando por mim, né? E o pastor falando para ela, olha, pai, nesse período, minha mãe adoece e vem para Londrina. Minha mãe adoece e vem aqui para Londrina. Chega em Londrina, minha mãe estava com uma micose no estômago. Por quê? Porque onde a gente morava, nossa água era água de poço. Né? A gente continuava morando em lugares que não eram tão... bom, a gente morou em Caldas Novas, lugar muito bom, morou em outros lugares bons em Goiânia, mas quando nós retornamos, né, como eu falo, a família é disfuncional. Quando a família é disfuncional, ela não pensa para o progresso, ela pensa para o momento. Uhum. Ela só quer viver momento, ela não pensa o que isso pode acontecer no final. Né? E as pessoas vão levando de qualquer jeito. Então ela
ela pegou essa doença e veio parar em Londrina. E quase morreu. Mas um dia eu tive que ir para casa que era no Água Branca, né, no setor Água Branca, e daria mais ou menos daqui no centro de a pé. E eu estava vindo 2h30 da manhã. E eu fui passar por um lugar, baldio, né? Lugar ermo, onde não tinha ninguém, para poder cortar quase 1 quilômetro, senão tinha que ir na avenida, voltar e dar uma volta. Nesse dia, minha mãe estava aqui em Londrina, e quando era umas 1h da manhã, e o horário que eu estava indo embora era 1h da manhã, minha mãe ajoelha, porque ela viu eu sendo fuzilado. Fuzilado. Né? Eu estava passando ali, né, a gente ri hoje, né, mas eu estava passou um rapaz de mobilete. Para quem não sabe, mobilete era a moto da minha época, era a bicicleta motorizada. Era o que a gente queria para catar as meninas, né? Mas hoje ninguém quer saber disso mais, não. Ninguém. Né? Eu andei de mobilete. Tá bom. Minha irmã tinha uma, eu pegava o mobilete dela e sumia. E era sucesso total, era né? Sucesso. Rapaz, quem não queria andar naquelas 50 cilindradas? Bom, um cara do meu tamanho não conseguia subir em nada aquilo ali. Ela doía, o motor era fraco. Tinha 2 marcas, né? Caloi e Monarch. A Caloi e Monarch. A Monarch você tinha que pegar o óleo 2 tempos e jogar lá. Isso. Aquele fedor. Rapaz. E aí, 1h da manhã, ela aqui no hospital, né? E ela viu uma visão. E a visão era um rapaz me enchendo de bala e me matando. Ela ajoelhou, começou a orar e pedindo para que Deus me libertasse. 1h da manhã eu estava voltando e fui passar por esse terreno baldio, eu e um amigo meu chamado Flávio, na época com o apelido de Tiflep, e depois eu vou fazer um corte e vou mandar isso para ele, só para ele lembrar. Passou um cara de mobilete do nosso lado e depois esse cara retornou quando a gente estava no meio do terreno. A primeira coisa que ele fez, ele tirou uma arma, pôs na minha cara e falou assim: perdeu. Ajoelhou, ele... Não falou mané não, né? Não, perdeu só. Mané deixa pro Barroso. Já fui, vai lá. E aí nós deitamos ali, cara no chão. O cara... Me dá o dinheiro. Eu peguei, que eu tinha umas moedas, algumas coisas que estavam ali quando eu estava vindo da balada, acho que um troco de alguma coisa, e passei para ele. E uma blusa de frio que eu pegou, vou levar tudo. Você está pensando que eu estou brincando? Ele pôs a arma na minha cabeça e puxou. Leque. Minha mãe, 1h da manhã, estava orando por mim. No outro dia, ela ligou para o meu tio. Aconteceu alguma coisa com o Luciano? Não quero saber. Me fala. Negócio, porque eu tive um sonho, eu achei que era real. Aí meu tio, não aconteceu nada. Eu cheguei na padaria e contei para ele. Falei, tio, me roubaram. Eu acho que eu estava com um troco da padaria, alguma coisa assim. Me roubaram as moedas, me roubaram alguma coisa, entendeu? E aconteceu isso, né? Essa foi uma experiência da intercessão da minha mãe. Isso já fazia 5 anos que o cara falou que eu ia ser pastor. Eu estava no mundo. Muitas vezes a gente não consegue contar essa história. Ele o pastor voltando um pouquinho ali, o cara ele deu um tiro, puxou, só engasgou. Engasgou 2. 2 tiros. Leque. Eita. Não é aquele funk, tá, gente? Foi o que aconteceu. Leque, tá? E eu até hoje eu ainda brincava assim, gente, eu nunca voltei lá para perguntar pro cara se estava sem bala ou se lencou, né, que fala, né? Mas eu não quero saber. Eu tenho a minha versão sobre isso. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Então, naquele dia ali, a minha história podia ter cessado. Porque parece assim, nossa, o Luciano está contando tanta coisa triste. Não é as coisas tristes. Eu estou contando o que uma vida disfuncional dentro de um lugar onde Deus não habita pode te levar a causar. Ou seja, com os meus 17 para 18 anos, nessa época eu já estava ali, eu poderia ter morrido. Havia uma profecia lá quando eu estava com 12, 13 anos, quando eu falei. Mas eu poderia ter morrido já, ali. Meu Deus. Muitas vezes, e isso eu falo, né, aproveitando o testemunho, sempre podendo falar disso, muitas vezes a gente fala porque Deus mostra, ou porque a gente tem uma percepção em fé, ou porque a palavra nos dá essa força de falar, e por cremos no testemunho, olha, acredite,
teu filho está sendo trabalhado, o teu casamento está sendo trabalhado, tua filha está sendo trabalhada. Pode demorar 2, 3, 4 anos, igual no meu caso, para ter uma experiência. Mas tendo uma experiência mesmo assim, depois que minha mãe voltou, eu continuei a minha vida. Ela contou para mim, e eu contei para ela. Aconteceu assim, assim. Ela falou, que hora que foi? Foi tal hora. Ela, tal hora foi. E foi uma coisa assim que era a mão de Deus. Né? Terminado isso, surge a oportunidade da minha mãe, da minha irmã sair do país. Só que ela tinha 2 filhos. Né? E do primeiro casamento dela, o casamento não tinha dado certo. Minha irmã morava em Londrina, minha mãe voltou para Goiânia, minha irmã foi morar em Goiânia. Chegou lá em Goiânia, ela pintou essa oportunidade e ela vai embora, né? Deus a abençoou. Hoje eu posso falar tranquilo, porque ela é uma cidadã americana, então é a história também. Os 2 filhos ficaram, né? E minha mãe tinha no coração a intenção de levar os filhos para ficar com a mãe, porque era o que era para ser. Ela ia e depois, com 1 ano, 2 anos, levava as crianças, né? E minha mãe tinha que voltar para Londrina, vir morar em Londrina, porque o pai das crianças morava em Londrina. Né? E eu, nesse tempo, estava trabalhando no shopping, já ganhando um bom salário, sendo gerente de estoque. Retomei a minha história de vida, parei de estudar, me dediquei no trabalho, sempre focado naquilo que eu queria. Né? E tocando a minha vida, mas já dentro de hábitos que passam longe da vida de um cristão. Já tinha abandonado a religião, já tinha abandonado a carismática, já tinha abandonado o negócio, né? O kardecismo, e estava tocando minha vida sem religião. Né? Chegando lá chegando a minha mãe em Goiânia, de Goiânia vindo para cá, ela vem, chega aqui, traz as crianças e me faz a proposta de eu vir para cá. E eu venho morar em Londrina. Isso há uns 23 anos, 24 anos atrás. Quando eu fico aqui, eu fico 1 ano. Minha mãe sempre dura. Né? Minha mãe ela faz eu estudar aqui, para não ficar à toa em Londrina. Eu vou estudar num colégio numa série abaixo do que era a minha. Né? Mas minha mãe sempre é uma pessoa, como eu te falei, como mãe, maravilhosa, como pai, sempre tentou me colocar no caminho. Então, eu não posso negar aquilo que ela fez. Né? Ela sempre foi... ela foi aquilo que foi um presente de Deus, no geral, para mim. Sem a minha mãe, eu acho que eu não estaria aqui. Né? Nesse ponto, eu falo do ponto de vista humano. Sim. Né? Aí, minha mãe vem, só que passa 1 ano, se abre as portas do visto, de tudo, e minha mãe vai embora. E eu fico sozinho em Londrina. Aí, o aspecto que me falta, o abandono, me leva a me entregar ao álcool. Eu começo a beber, porque eu estava em um lugar onde eu não conhecia ninguém, não tinha amigo, né? Não tinha parâmetro de nada. Então, o que você faz para ter amigo? Compra cerveja, arruma um monte, filho. Rapaz, você comprou, nossa, brota. Sabe? Sai tipo, debaixo da sai terra. Né? Sai brotando gente, cara. E nesse momento, porque você fazer as coisas é difícil, manter se torna um sacrifício. Então eu comecei a sacrificar muita coisa. Então sacrificava trabalho, sacrificava minha índole. Nesse momento eu fiz coisas que não deveria ter feito. Eu mentia para minha mãe, porque eu consumia tanto que eu falava: mãe, tá difícil aqui em Lagoa, manda $1 aí, que papapá. E minha mãe mandava, e eu fazia coisas terríveis. E ó, tá aí no testemunho aqui para vocês verem, tá? Porque depois eu vou falar, minha mãe vai falar assim: você não contou toda a história. Tá contando tudo, mãe. Que vai chamar a atenção, claro, depois. Então, ela está onde agora? Minha mãe está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Um beijo, mãe. Ela Como que é o nome dela? Marlene, dona Marlene. Aí ela foi, graças a Deus, ela tinha um projeto de ficar, mas ela queria me levar, mas eu não quis ir. Eu não quis ir porque eu já estava querendo curtir, longe de pai, longe de mãe. E eu falei: vai, eu vou ficar tranquilo. Só que aí eu me entreguei. Quando eu me entreguei, rapaz, foi um tempo difícil. E eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. São coisas que me envergonham até hoje. Eu já pedi perdão para as pessoas, eu já corri atrás, e eu não deveria ter feito. Né? Eu me entreguei à prostituição,
Eu queria ficar com uma mulher toda noite, eu queria ficar com um negócio. Porque para um homem de Deus, para um homem do mundo isso é normal, mas para um homem de Deus isso dói. Porque às vezes você está num púlpito e você olha para uma pessoa que te viu no mundo. E às vezes você já até se deitou com essa mulher. E você olha assim e você fala, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Então eu entreguei ao bel prazer próprio do ser humano para tentar buscar algo para mim, para buscar algo para suprir. E aí, como eu já estava um cara bem orgulhoso, e o orgulho e a religião é uma pauta daquilo que eu estou falando para vocês entenderem, depois no meu testemunho, como eu descrevo ele. O orgulho e a religião sempre foi a minha fuga e a minha proteção. Sempre. Eu me protegi na religião há muito tempo e eu fugia pela religião e me orgulhava para não ter que falar, não dependo de ninguém. E eu fui me afundando, cara. Me afundei, e aí eis que surge uma Cinderela na minha vida chamada Cristiane, que é minha esposa. E nós começamos a ter um relacionamento. Ela tinha 16, 17 anos. Eu tinha 20, 21 anos de idade. E nesse tempo, a gente namorou 1 ano. A gente namorava 2 meses, terminava, ficava 2 semanas nesse negócio. Namorava 3 meses, terminava. Namorava tanto, terminava e vai que ela engravida. Na última vez que a gente terminou. E eu menti, pus o nome dela em umas coisas lá, falei que eu estava terminado com ela, que ela precisava, peguei dinheiro emprestado dos outros. Eu fiz umas coisas que são terríveis, cara. Eu falo isso hoje não com orgulho, ao contrário. Eu tenho vergonha da pessoa que eu fui, eu me arrependo daquilo que fui, mas também não tenho vergonha de falar que fiz, porque senão a minha transformação ela fica nula. E muito menos de vir numa rede e falar, eu fiz, e infelizmente, e não foi outro, foi eu. Estava movido pelo orgulho, direcionado por Satanás, né, um instrumento do vício, e o vício ele vai te aprisionando ao ponto de você começar a magoar a você e os outros das pessoas, né? E eu estava alcoólatra, eu queria beber. Nunca fui de beber pinga, esse negócio, mas eu queria beber cerveja todo dia. Eu queria beber 2, 3, 4, uma caixa, o que desse para beber. Ia para o trabalho 8 horas da manhã, ficava até 6 horas. Não queria pegar trabalho bom, porque eu queria ter um trabalho que me deixasse a noite sossegado em casa e enfiando a minha cara nisso, né? E foi um tempo muito difícil. Eu encontrei a Cristiane e a Cristiane começou a botar jeito na minha vida, né? Começou a dar trabalho, mas a relação não ia. Ela engravida. Mas quando ela engravida, nós terminamos e teve essa situação da mentira e nós terminamos mesmo. Ela perdeu a confiança em mim e não quero saber. Acabou. A Cristiane começou a se relacionar com outro cara, mas já estava grávida de mim. E nesse período, o irmão dela é assassinado. Meu Deus. Ele é morto ali no Marabá, com 8 tiros na cabeça. Era uma pessoa maravilhosa, eu gostava dele, né? E ele lutava para me voltar, porque ele falava assim para mim e falava para ela. Esse cara é um homem, ele tem os probleminhas dele, mas ele é um homem, ele vai te fazer feliz, ele vai te cuidar de você. Ele não é malandro, não é isso. Ele falava isso para ela. E ele falava para mim, luta pela minha irmã, cuidava, tentava me alimentar, até porque o orgulho ele vai fechando. Você se permite, mas você quer saber, eu vou cuidar da minha vida. Você não consegue, porque o orgulho ele tira todas as boas oportunidades. Se eu não fosse orgulhoso, eu já tinha convertido lá atrás, né? Mas Deus primeiro, Deus ele não trabalha nesse tipo de vaso. Primeiro ele tem que quebrar o negócio, tem que fazer virar barro. Muitas vezes as pessoas elas usam a religião como fuga, mas elas não estão convertidas. Por isso que eu estou falando sobre religião, porque eu usei ela como fuga. Uhum. Ao tempo de uma situação assim, de ele morrer, a gente ir para o velório. Lá no velório ela gritou comigo, falou, some da minha frente, eu não quero. Eu fui para casa, chorei. E no outro dia meu tio me tirou de Londrina. Eu voltei para Goiânia e fiquei 8 meses lá. Eu voltei quando ela faltava 2 semanas para ganhar o bebê. E voltei porque eu fui criado sem pai. E eu imaginei, aí talvez vocês querem saber da história, eu vou explicar agora a história. Eu fui criado sem pai e falei, eu não vou deixar que a minha filha
nasça sem pai, porque eu sei o que é ser criado sem pai. Muitas vezes, as pessoas elas reproduzem coisas ruins, mas tem muita gente que pega as coisas ruins e não quer reproduzir na vida delas. E eu falei, não, ela não vai sofrer o que eu sofri. Ela não vai ser esculachada no colégio, ela não vai ser a neguinha sem pai. Vão perguntar para a mãe dela se ela sabe se ela sabe quem foi o cara que deitou com ela, qual noite que foi para ter filho. As coisas que eu escutei, ela não vai escutar. Eu voltei, conversei com a minha esposa na época, ela nem olhou na minha cara, e falei, eu vou assumir. E eu estava trabalhando já em Goiânia, tinha retomado a minha carreira, né? Mas eu estava muito debilitado, eu trabalhava muito, e quando eu não estava trabalhando, eu estava bebendo. Trabalhava 3 dias sem parar, quando eu estava trabalhando, uma caixa de cerveja para mim. Os amigos pagavam mais uma. Eita. Sério, estava acabando comigo, porque eu não tinha mais fuga. Então eu me fechava no meu orgulho e falei, eu não quero saber. E fui me destruindo literalmente. Porque como eu vi de uma vida tão triste, uma história tão chateada, tem gente que tem histórias piores que a minha, muito piores. Mas eu vim de um contexto que só me trouxe decepção e falta de aceitação. Então, se cria, no meu tempo, como se eu me fecho. Falei, olha, acabou. E eu volto. Falei, olha, eu não posso vir no nascimento, mas eu venho assim que ela nascer, daqui 2 semanas eu venho. E a gente vai... eu vou pôr meu nome nela. Eu vou ser pai dela. Só que quando eu volto para fazer isso, acontece algumas situações que nos levam a tentar restabelecer o casamento, a tentar se casar. A Cristiane tinha aceitado Jesus na gravidez. Foi a situação. E dentro da igreja eles começaram a falar que era bom que a criança tivesse pai, que era bom as condições matrimoniais, como seria bom, e como seria bom ter um cara de caráter, essas coisas. E eu acredito que ali Deus começou a trabalhar o coração dela em virtude de mim. Porque eu sempre amei ela, e muito. Sempre amei muito ela. Né? Eu não vou contar outra parte, se vocês quiserem, vocês vão ter que ver lá no Ligados do Céu, que eu já falei que eu vim, né? É bom que você vai lá e pega lá, tá bom? É bom que você olha, para você dar audiência também no outro programa. E eu amava ela. Eu vim, ela falou assim, olha, a gente podia tentar, e só dela falar, podia tentar, eu falei, beleza, vamos tentar. Vou voltar para Goiânia, vou ficar lá 2 meses, vou terminar meu contrato de serviço, e eu volto para cá e não saio mais. Fui para Goiânia, fiquei lá, voltei para cá. E nunca mais voltei para Goiânia. Voltei para Goiânia depois de uns 10, 15 anos, para visitar. Né? E nesse período, quando eu volto, tem uma célula, o presbítero Vanderlei, o presbítero Daniel, da Igreja do Avivamento Bíblico. Eles estavam lá discipulando a minha sogra e ela, e tinha uma célula. Na primeira vez que eles foram na célula, está lá tudo preparado, eles pregaram, né? E eu tinha conversado com ela à tarde, falei, a gente podia casar. Ela falou, não caso, se você não for crente. Eu falei, beleza. Falei, traz o pastor que eu já vou aceitar agora. Mais uma já vez. Fiz uma vez, por que eu não vou deixar de fazer a segunda, né? Eu aceito agora. Né? Eu falei, vai vendo aí, gente. Ele veio, pá, pregou, terminou, levantei a mão lá na célula, eu aceito Jesus, pá, negócio, beleza. A gente vai se casar. Aí começou a rotina de estar junto, aí uma vez ela queria casar, outra vez ela falou, acho que não vai dar certo, eu quero casar, eu acho que não vai dar certo. E ficou nessa enrolação. E a gente morando dentro da casa da minha sogra. Eu queria ir para um hotel, minha sogra falou, não vai morar. E aí minha esposa, eu vou falar outra coisa aqui, que ela vai me bater, entendeu, depois. Nós decidimos casar. Eu tinha uma filha com ela, já. E quando a gente começou a ser discipulado, os meus discipuladores falaram, olha, para que a tua vida seja boa, né, vá tudo bem, então vocês não podem ter relação. Eu olhava para o cara e falei assim, mas eu estou casado com ela, eu estou morando debaixo do mesmo teto que ela. Eu tenho um filho com ela. Né? Tá bom. E aí, como sempre amei muito,
Nós ficamos 8 meses nessa condição e a gente não teve nem relação. Mesmo já tendo filho, já tendo vivido uma vida junto no mundo. E esse período foi o período até a gente se casar e se batizar. Primeiro nos batizamos, depois nós casamos. Quando eu batizei, eis que vem a segunda profecia. Eis que aí se levanta um profeta, um homem que pregará a palavra de Deus, no dia do meu batismo. Eita. Eu levantei, olhei para o cara e falei assim, nem eu acredito nisso. Ai, Deus, eu não acredito nisso, não. Se esse cara soubesse, entrava na igreja e saía, eu não dava nem para cima para os outros, de tão orgulhoso que eu era. E aí, foi passando o tempo, a gente casou, o casamento foi maravilhoso, né? Eu subi numa Brasília amarela, antes do Mamonas, depois que o Mamonas morreu, mas era amarela, né? Aquela bege, né? Aquela bem famosa, né? Toda detonada do meu sogro. Né? Eu não tinha gravata e me emprestaram a gravata do Pateta. Sabe o que é do Pateta assim? Sei. Demos um vestido lá, ela pegou um vestido que minha mãe mandou. Você é da época da gravata do Pateta, do Pernalonga. Não, me emprestaram, tá? Tinha gravata do Pateta, do Pernalonga. Isso, me emprestaram. Patolino. Eu contei esse dia, uma pessoa até chorou comigo, falou, nossa, mamãe, então você não teve casamento. A gente casou no cartório de manhã, à noite a gente foi pedir para o pastor, eles não teve decoração, ela subiu, eu subi, ela subiu de... Nossa, não foi no salão, não fez nada. A gente foi lá, né, casamos, o pastor Luiz Donizete nos abençoou, descemos, né? Descemos de a pé para nossa casa, saímos da igreja do casamento, descemos de a pé e voltamos para a casa da minha sogra. E ali se constata a nossa união. Ou seja, até a minha união ela é um pouco frustrante. As pessoas, é bom que vocês entendam, para vocês entenderem sobre a minha vida também e talvez compreender talvez a situação de vida de você. Muitas pessoas têm coisas frustrantes e colocam nessas frustrações o aspecto de não poder servir a Deus. Então Pode jogar aí, Lipe. Pode jogar aí a gravata que o pastor usou aí. Ele vai apontar qual que foi. Vai pôs aí a gravata? Ele tem. Aqui o pessoal é ligeiro, pastor. Pode Beleza, continuar, daqui a passando. pouco ele joga ali. Então, quando ele vai pôr, eu vou beber água. Então, aí ela passa tudo isso aí e a gente desce para casa. Descemos para casa e começamos a rotina de igreja. Vamos para a igreja, né? Mas eu sempre orgulhoso e aí a igreja se transformou em minha religião de segurança. Mas existiam coisas que estavam atrás. Olha lá, ó. Não era tão linda como essa, não. É aquela que tem o pateta inteiro, sabe? Aquela que é o pateta inteiro, só o pateta. Só a cara do pateta. Essas nem existem mais, rapaz. Não tem. Essas aí são nova geração, isso é new generation, tá? Então, a gente desce para casa, vai lá, pastor, e infelizmente, cara, a religião ela começou a ser minha fuga. Eu ia para a igreja para mostrar que eu era bom, mas no meu coração por dentro continuava os pecados. Ao ponto de o orgulho ela começar a pontear o meu casamento. Eu trabalho, eu tenho o direito de beber. Não estou pagando com dinheiro do pastor. Eu sou dizimista da casa. Por que eu tenho que ficar escutando isso aí? Esse era o Luciano. Tipo, eu pago, eu posso escolher o que eu ouço. Sim, então, não quero saber. Eu vou viver a minha vida. Eu era um religioso de que se dava ordens, não sabia o que era servir um orgulhoso. E levei essa vida minha quase 5 anos. E 5 anos, nosso casamento quase acabou umas 15 vezes. Meu Deus. Nosso casamento chegou a um ponto que eu olhava e falava assim para Deus, Deus, não existe uma mulher que eu ame como eu amo a minha esposa. Mas eu não quero mais ficar com ela. Por quê? Porque o orgulho sempre te aponta para outro. O orgulho sempre te leva à questão que o outro está errado. A religião, mesmo a cristã, ela pode se tornar simplesmente
um lugar onde você se esconde para não ser criticado por ninguém. Então, eu estou indo na igreja, estou dizimando, beleza. Só que tinha duas questões que Deus começou a falar comigo. Mas você não está me obedecendo e você não é convertido. Você nunca se converteu. Você se converteu 2 vezes por conveniência, né? Por conveniência. Né? Para você que se está convertido por conveniência, escute o meu testemunho. Há esperança, tá, meu irmão? Vai na igreja. Tem pessoas assim, infelizmente, pastor, tem pessoas assim no nosso meio. Tem. Tá lá porque quer agradar a esposa, porque tem... eu tenho um filho com essa mulher, ou essa mulher tem um filho com esse homem, ou a minha mãe vai lá e minha mãe tá velhinha. Tem muita gente assim, infelizmente, pastor. Então, o grande erro de muitas pessoas, inclusive o meu daquela época, era: Deus me conhece, e realmente Deus te conhece. E a gente não está aqui para apontar ninguém, né, pastor? É uma realidade, né? A conversa é que a gente olha para a gente e fala: eu vou me defender, Deus me conhece, Ele sabe. E eu sempre falo isso na minha comunidade, falo assim: olha, gente, na minha não, na comunidade Deus viu, eu falo minha por sentimento, tá, gente? Mas eu olho ali e falo: olha, dar dinheiro é a coisa mais fácil para a igreja. Mas por que você fala isso? Porque eu sei. Porque eu sei que é mais fácil. O duro é você se converter. O duro é você servir e fazê-lo de uma forma que agrade a Deus. Porque você sabe quando agrada a Deus. O difícil é se libertar da gente mesmo. É, isso aí. Chegou um ponto que eu não me suportava mais. Não me suportava mais. Arrumei um emprego à noite. Eu passava noites e noites sem cuidar da minha casa, sem cuidar da minha filha, das minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, Heloísa, Emanuele e Ana Helena. E esqueci de te falar do nascimento da segunda filha, da Emanuele. Ela vai falar mal pra caramba depois, quando escutar. Mas eu te amo, tá, filha? Você é especial e fantástica, né? O pai ama muito vocês 3, tanto quanto a Heloísa, que está em São Paulo, a Emanuele, e a Ana Helena, que é o meu bebezinho de casa. Mas aí acontece essa situação, e eu comecei, pelo meu orgulho, eu comecei a perder tudo que eu tinha. Eu gosto muito da história do Naamã, né, cara? Parece muito. O orgulhoso que quer perder, que não abre mão. Porque eu não abro mão de mim. Eu falo: não abro mão de mim. Se Deus quiser, é Ele que me aceite do jeito que eu sou. Se a esposa quiser, ela que me aceite. Eu estou pondo dinheiro, estou fazendo as coisas. E minha esposa triste. Nesse período desses 5 anos, tem uma coisa que eu expulei aqui, eu posso falar também, né? Pode. Nesse período de 5 anos, aconteceu mais 2 coisas. Por que o nosso casamento estava? A minha esposa perdeu mais 2 pessoas assassinadas da família. Ela perde o pai assassinado no dia da padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro. A gente acorda, vem a ligação, encontraram o seu pai. Ele está boiando, assassinado aqui no Lago da Maísa, da favela do Maísa aqui. Uhum. E depois ela perde aquilo que foi uma das maiores causadores, que foi a morte do Rick, do meu cunhado, que era o irmão, não falo predileto, mas aquele que ela cresceu, que tinha 1 ano de diferença, que os dois comiam no mesmo prato. O mais próximo. E ele também assassinado. Meu Deus. Então, quando nós passamos por essas situações... 3 pessoas da família. Ela precisava muito de mim. E eu não estava suprindo mais ela, e eu estava querendo abandonar. Então, mesmo na igreja, a gente pode continuar vivendo no mudo. Como o Cláudio Duarte fala, que só existe dificuldade para você ir para o céu. Para ir para o inferno, você pode fazer o que você quiser. É simples. Mas aí o que acontece? A minha vida ela se transforma de uma forma de eu olhar para mim, porque eu estou vendo o sofrimento da minha esposa, a pessoa que eu mais amo, e não posso suprir ela. Estou vendo o meu orgulho,
E estou vendo tudo. E aí o pastor Roberto, né? Ele chegou na igreja, ele ia me visitar e eu botava ele para correr de casa. Falei, Luciano, estou orando, beleza. Eu só ia na igreja num dia. Eu ia na igreja 3 vezes por ano. Nas festas das irmãs, porque tinha comida. No Natal, no Ano Novo, que a minha esposa virava e eu virava no Natal orando. E também tinha comida. E aí ia num dia tipo que tivesse alguma festividade da igreja. Eu só ia na festividade. E quando ia, ainda distribuía para qualquer um que chegasse perto de mim. A ponto do povo da igreja ficar com raiva e medo de mim. E o Roberto ia lá, o pastor Roberto ia e falava, Luciano, isso é especial. Quantas vezes o pastor Roberto entrou, eu entrava para dentro do quarto, trancava a porta para não olhar a cara dele. E deixava ele lá na sala. E ia falar, minha esposa, não, Alexandre, fica calma, Deus tem um plano na vida do teu marido. É o que ele falava para ela. E muitas vezes foi indo até que o casamento chegou ao ponto dela querer separar eu também. E estava caminhando para isso. Aí, Júlio, eu vou beber um dia, eu saio do trabalho, eu trabalhava de garçom. A vida, eu procurando, trabalhava de porteiro. Eu procurando saídas, a religião já não dava, o orgulho não aguentava mais segurar, porque eu estava perdendo tudo. Eu chego em casa bêbado. Minha filha de 7 anos, Heloísa, com 7 anos, me acorda, me abraça, me beija. Minha filha, Emanuele, estava com 5 anos, me beija, me abraça, né, brinca comigo. E aí eu pergunto para a Heloísa, a Emanuele era muito bebezinha, até hoje ela é bebezinha, ela tem 20 anos, né, meu bebê? A Heloísa, eu pergunto para a Heloísa se ela tinha vergonha de mim. E a Heloísa olha no meu olho e fala, tenho, pai, eu tenho vergonha de quando você bebe. Ela tinha 7 anos. Naquele dia eu olhei no olho e falei, pai, nunca mais bebe. Nunca mais. Cheguei na minha esposa e expliquei para ela, né? Perdão, eu vou ter que voltar 6 meses atrás, posso? Pode, fica à vontade. Deixa eu voltar, porque isso é muito importante. Para que a gente não separasse, a gente teve uma conversa definitiva. E a conversa definitiva foi, vamos parar com a mentira. Toda vez que você peca, você tem 2 saídas, arrepender ou mentir. O problema é que quando você mente, você está pecando de novo e o negócio vai ficando pior. Mas a gente sempre procura o caminho largo. Sempre ou justifica ou mente. Mas não se arrepende. E crente gosta de mentirinha pequena. Falo por mim. Gosta de umas coisinhas pequenininhas. E aí eu caio nessa ladainha. Quando chega 6 meses antes dessa situação, eu falo para ela, não quero mais mentir para você. Eu estou bebendo escondido, estou fumando. Mas você é da igreja? Eu falei, não, estou. Então, ela falou, então faz o seguinte, começa a fazer em casa. Eu não quero ser no bar. Uma mulher que eu não posso falar, Júlia, assim, mal da minha esposa. Minha esposa sempre teve paciência comigo. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Chega dói o coração, cara, de saber essas coisas que eu fiz. Mas aí, se eu não falar, você vai só saber as coisas gloriosas, né? Então, passa-se tudo isso aí, acontece a situação da minha filha que fala que está com vergonha de mim. Porque eu cheguei bêbado em casa, a gente parou de mentir, eu parei de mentir para ela. E eu daquele dia falo, então nunca mais eu ponho álcool na minha boca. Orgulho. É uma coisa que eu fui muito bom, viu? Tem coisas que eu fui bom na vida. Uhum. Eu fui bom em jogar bola, sabe? Eu fui bom em ganhar mulher, porque o feio tem que aprender a ganhar mulher. Né? O Felipe pedindo dica. Ó. Não, ensino não, cara. Já acabei de falar para você que isso me causa até hoje. Né? Fui bom de passar lábia nos outros, né? Em todas as questões, coisas bobas ou coisas piores. Por que você não me pagou? Não paguei porque aconteceu isso, arrumava 1000 desculpas, né, para não pagar as coisas. E fui bom no orgulho. Fui bom mesmo. Eu era orgulhoso. Quando eu falava, acabou, acabou. Deus é um Deus que trabalha de uma forma que a gente nunca vai compreender.
Se fosse para mim fazer, eu não faria. Mas no orgulho, eu paro de beber. Começo a ir para a igreja. Sério. E eu falei, eu vou para a igreja. E ia. Saía da igreja 10 horas, com cara fechada, pegava o ônibus e ia para o trabalho porteiro das 11 às 7 horas da manhã. Mas estava lá, firme. Falei, não vou me converter, acabou. Não foi, mas passou-se o tempo. Eu vi que eu estava começando a não conseguir. E a minha oração começou a mudar. Porque a minha oração era, por quê? Eu não consigo, porque as coisas não dão certo, porque eu estou tentando, eu estou fazendo, o Senhor não está vendo, o Senhor não entra. E a minha oração ela começou a mudar para me ajuda. Eu não aguento mais. Eu preciso do Senhor. Eu vou perder minha casa. Sem o Senhor não vou conseguir. Minha oração ela começou a mudar de uma forma que ela foi quebrando o meu coração. Uma das piores dores que um homem pode ter é de se sentir frustrado naquilo que ele é chamado para ser. E principalmente quando aquilo que está ao seu redor trabalha para ser bom. A minha esposa era uma boa esposa, a minha família era uma boa esposa. Eu saí de um lugar ruim, acabei de contar tudo de onde eu saí. Mas só eu e o meu orgulho estavam me afundando. E eu conversei com Deus. Eu estava fumando ainda. Eu entrei na igreja para ir trabalhar, estava muito mal. Eu estava sofrendo com a abstinência da cerveja. E aí eu me lembro da música do Lázaro. Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto. Eu chorei tanto. Eu entrei dentro do ônibus, eu joguei a carteira fora de cigarro. Falei, nunca mais eu vou fumar. Eu não aguento mais, eu preciso me entregar ao Senhor. O Senhor tem que mudar a minha história, eu não dou conta. Eu sou fraco, eu sou um imprestável, eu não presto. Eu sou um miserável, eu sou um péssimo homem, eu sou um péssimo pai. E fui quebrando muita coisa dentro de mim. E fui me reconhecendo. Porque para muitos essas coisas que a gente fala aqui pode poder envergonhar. Para mim não me envergonha, porque se eu não contar o processo do que eu era, as pessoas talvez nunca vão entender a grandeza daquilo que Deus fez para mim. E Deus ele quebrou. E ele não quebrou ele deixou eu me quebrar. Chegou um tempo que eu não suportava mais. E aí eu me lembro. Deus, eu não suporto mais. Eu vou frustrar minha filha. Eu estou com vontade de beber. Eu não suporto mais. Eu vou acabar fumando. Eu vou me matar. Porque eu não suporto, eu não quero frustrar ela. O orgulho. Segunda-feira de manhã, eu acordei e eu estava diferente. E eu fiquei tão diferente que eu comecei a ser alegre com todo mundo. Eu ia para a igreja na terça-feira, cumprimentava todo mundo e não estava nem reparando o que estava acontecendo. Deu 2 semanas e eu nem reparando. Aí chegou minha esposa e falou, como que tá? Tá com vontade? Como está a tua vida? Eu não tenho mais vontade. Deus tirou naquela noite tudo. E eu nem vi ele tirar. A partir dali eu caio na real, eu chego na igreja, eu começo a cumprimentar todo mundo. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Eu começo a perder coisas que eu não perderia. Ia pegar, os caras iam pregar, os caras melhor que ia pregar, que as festividades traz aqueles caras brutos. Aí o meu pastor abençoado, né, na época o Samuel, pastor Benção, né? Estou falando benção porque eu ficava com raiva de ser pastor, mas uma benção. Cutucava eu assim, falava assim, 9h30, pastor Luciano, o irmãozinho está querendo ir embora. Na hora que ia descer o fogo, na hora que o cara ia orar, eu no pentecostal, você não pode pegar teu carro e ir lá levar. Eu ia levar os caras e chegava lá e os velhinhos ficavam. Quando Ô, irmão não queria Luciano, ficar, ele não pedia. Né?
Ô irmão, não, já era outro pastor, né, nessa época. Ô irmãozinho, ai, queria conversar com você. E começa a contar as coisas. E eu louco pro irmão, irmão, sai daí que tá descendo fogo lá. E Deus me dando paciência, Deus mudando, moldando a minha vida. E aí, Júlio, para que você entenda, assim todos, eu entendi que Deus não era religião, que o Senhor Jesus não era uma religião, que o Senhor Jesus era Senhor. E que tudo que eu fizesse, eu não precisava fazer com medo de ir para o inferno, que eu tinha que fazer para honrá-lo. Muitas pessoas que talvez estão me escutando vivem uma vida de medo. A vida cristã ela não é para ser medrosa, ela é para ser uma vida de coragem, para honrar. Ninguém sabe a dor daquilo que eu passei, porque todo mundo poderia pensar que se eu caísse, eu só era um sem vergonha, um cara que não tentou, o cara que era fraco. Mas Deus sabe todos os pontos de vírgulas que eu falei, Deus, eu não quero envergonhar minha família. Chega de envergonhar minha família, ao ponto de querer destruir a minha vida, acabar com a minha história. Mas Deus, ele não foi uma mágica. Deus, ele entendeu que eu não sofri, não aguentava mais. Eu cheguei no meu ponto final. Eu não tinha mais como suportar, porque o meu orgulho, ele não permitia que eu pudesse ver o que Deus me deu e dar valor a isso, porque eu pensava que era eu que estava fazendo as coisas. Deus, ele teve misericórdia quando eu aceitei ele e voltei para trás da religião a primeira vez. Deus, ele teve misericórdia quando, mesmo eu tendo feito isso, alguém enfiou uma arma na minha cabeça, mas tinha uma mãe que orava por mim e ele me livra disso aí. Deus, ele teve misericórdia quando eu fiz a segunda vez, porque eu não queria ele, mas queria só ficar com a menina. E ele continuou tendo misericórdia de mim. E a única coisa que me atrapalhava era o meu orgulho e as minhas fugas. Quando eu não estava fugindo da religião, eu estava fugindo da bebida. E Deus, ele me liberta. Quando ele me liberta, eu, com essa forma bem sincera de ser, eu tenho uma oração que era muito sincera. Eu fiz um voto com Deus. Meu voto foi esse. O dia que eu tiver sem vontade de ir para a igreja, esse dia eu vou. Até o voto era orgulhoso. E Deus, através desse voto, eu ia para culto com uma pessoa, ia para culto com 5 pessoas, ia para culto de igreja cheia, e sempre disposto a servir onde eu estivesse. Sempre servindo. Nunca me preocupando com o que falam, o que pensam. Sempre servindo, sempre focado, tentando honrar. Deus, ele veio me lapidando durante muito tempo, a minha vida inteira, para que eu pudesse entender que sem ele eu não poderia ser nada. E o segundo voto, eu fiz esse voto, né, que foi o voto o dia que eu não quiser eu vou, né? E a segunda questão que eu falei com Deus, eu falei para Deus que eu serviria. A partir disso, servir eu já falei. Eu falei com Deus uma oração muito sincera. Falei, Deus, eu lembro até hoje, abri a Bíblia. Eu estou sem óculos de novo hoje, brincadeira. Ótica Jane, tá, irmão? Comprei, estou usando em casa, mas fica na mesa. Ajudar o Adilson, nosso irmão. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu falava, Deus, eu estou sendo feliz, não estou seguindo mais conselho de ímpio, estou seguindo o Senhor. Não estou imitando mais a conduta dos pecadores. Parei de andar com gente que zomba da minha fé. Mas, ao contrário, sua satisfação da lei. Eu falei, Deus, eu detesto ler Bíblia. Eu não tenho satisfação em ler Bíblia. Quem tem satisfação em ler Bíblia? Quem gosta de leitura. Isso eu já crente.
Mas eu vou ler. E eu comecei a ler. Hoje eu compro uma Bíblia por ano. Eu leio uma Bíblia por ano. Eu tenho 8 versões. Leio, releio, compro comentário. Minha esposa fala que não sabe onde que eu vou enfiar tudo. Já até falei para o pastor Lúcio, vou dar um pouco de livro lá para a tua biblioteca. Lá do centro. Então, não sabe de onde vier, ganho o livro, vou lendo. Então, Deus ele fez a obra por completo, porque as 3 coisas que tornava Deus feliz, mas eu comecei a ter prazer na lei. E quando eu comecei a ter prazer na lei, eu comecei a me deleitar em muita coisa que eu não compreendia, eu não entendia na minha vida, e Deus começou a me dar as respostas. Aí um dia, o pastor Samuel, esse que eu falei aqui, chegou para mim e falou: quero te separar para o presbitério da igreja. Não vou nem te separar para o diaconal. Eu vou te pôr no presbitério, porque já vai direto. Deus me mostrou a tua capacidade. Aí ele olhou para mim, e eu sempre com esse doce que eu sou aqui, que vocês estão vendo, né? Falei: irmão, pastor, obrigado pelo convite, tá? Mas eu vou primeiro para minha casa. Depois que eu conversar com a minha esposa, a gente conversa. Não fiquei feliz, do mesmo jeito. Fui para casa, sempre focado. Cheguei, desci do carro e falei: o pastor me chamou para ser presbítero. Não tem negócio de vou te contar, não. E aí? Falei: você sabe o que ele está me pedindo, Cristiano? Eu já estava lendo muito. Você sabe? Ele está mandando me dividir. Eu vou ter que servir a Deus e a minha casa. Você está preparado para isso, Cristiano? Você está preparado depois de você pegar um homem que você está sofrendo um tempão e dividir ele com a obra? Você está preparado para isso? Porque se você falar que aceita e está do meu lado, eu vou. Mas se você falar: não, Luciano, mas só vai dar certo se você estiver comigo. Aí ela falou: eu vou. Com o tempo, ela orou, vou. Fui lá, aceitei. E comecei a minha carreira de presbitério na Igreja Avivamento Bíblico. Depois de algum tempo a gente foi consagrado. E eu assumi a primeira igreja, onde lá é pastor, né? Pastor, quando você assume igreja, você vira pastor, né? É pastor, no caso, né? Pastor dirigente, né? Não tem muita essa nomenclatura, mas é. E aí eu assumi a minha primeira igreja, minha primeira batalha. Nesses períodos, nada melhorou. Mas aí aumentou algo na minha vida, a dependência. Eu aprendi a depender de Deus todos os dias, e cada dia mais eu dependo mais dele, porque o grande milagre da minha vida é o orgulho. Deus quebrou o meu orgulho. Deus tirou a rota de fuga que eu tinha. Eu parei de me esconder em religião, parei de me esconder em bebida, parei de me esconder em mulher, e Deus quebrou isso. Porque para muitos existem uns milagres grandes, né? Mas para outros existem milagres que são comuns. Mas a grande maioria sofre pelo milagre comum. A grande maioria sofre porque eu sofri. Vem de uma família disfuncional, vem de alguma coisa, carrega. A gente fala sobre maldição hereditária, essas coisas, né? E vem carregando. Deus quebrou tudo aquilo que poderia ser hereditário da minha vida, tirou o meu orgulho e me ensinou que eu não preciso fugir para nada. Eu só preciso me esconder nele e depender dele na minha vida. Deus restaurou, cara, a minha vida, Júlio. Deus restaurou a nossa história. Depois disso, eu já passei por 2 ministérios pastoreando, duas igrejas pastoreando no Avivamento Bíblico, que é a minha chegada, né? A minha chegada no Deus vivo, num ambiente de sonho, ministerial, um ambiente ótimo. É um lugar onde eu amei estar, um lugar de pensamento tão simples, né, que parece o céu. Quando eu falei isso uma vez para o pastor Jurandir, eu falei: pastor Jurandir, é um lugar que tem algo tão focado no reino que para qualquer ministro seria perfeito, né, aquilo que eu buscava. E como a minha esposa ela fala e falou hoje: meu bem, ela fala: meu bem, né, meu bem, nós não precisamos reclamar de nada. A nossa vida é uma vida comum, com bastante dificuldade, mas que Deus operou sempre. Mas a minha história de conversão, irmãos, é essa. Um homem simplesmente orgulhoso que fugia para se transformar num homem que serve. Eu simplesmente aprendi a servir.
Eu não tenho nada de especial, Júlio. Eu falo isso para todo mundo. A única coisa que eu tenho é meu abraço, é o meu servir. Abraço fofinho. É o abraço fofinho, antes. né? O meu abraço, o meu servir, o meu companheirismo, a minha lealdade. O que eu tenho, o que a gente tem que ter no ministério. O que eu tenho é, você pode me ajudar? Posso. Você não pode? Não, não posso. A Bíblia não me proíbe de falar não. Mas a Bíblia me proíbe de mentir. E eu tive que ir quebrando essas coisas de mim. Porque muitas vezes, por querer ser aceito, né? E é do ser humano. Irmão, não fique triste se você passou por algum processo desse, não. Deus tem muito para fazer ainda na tua vida. Ele está fazendo na minha até hoje. Mas por esses processos, muitas vezes, as pessoas desanimam. Porque elas pensam que Deus não pode mudar. Deus muda sim, gente orgulhosa. A partir do momento que o orgulhoso olha para ele. Deus muda sim, gente religiosa. A partir do momento que ele entende que religião não é fuga. Deus muda muita coisa dentro da igreja a partir do momento que a gente entende que a gente está aqui para servir. A gente não tem que ir para a igreja com medo de ir para o inferno. A gente tem que ir para a igreja com medo de não honrar Deus. E tem muita gente que hoje, quando eu passo assim, Júlio, pastor Júlio, eu vejo que passou por a mesma situação minha. Que hoje vive uma vida honrando a Deus. Por isso que, por mais que pareça puxa-saquismo, né? Honrar um pastor, eu honro pastores, não é por causa do que eu espero receber deles, eu honro porque eu sei o que é uma vida de honrar a Deus em testemunho. Todo pastor vive para honrar a Deus. Busca honrar a Deus. Eu quero te fazer essa pergunta aqui, mas eu só vou fazer essa pergunta se você me permitir. Você pode falar do seu? E não escrevi tudo aí, né? Deixa eu ver a pergunta. Posso falar. Pode. Então, Posso na hora falar. que chegar lá, né? Não, mas aí é o hoje, né? Então, daqui a pouquinho. Então, deixa eu relatar isso também. A minha chegada no Santa Amaro é uma chegada de bênção. A gente não tem o que reclamar daquilo que a gente está vivendo. A igreja em si é um lugar onde nós temos que ter prazer e se sentir privilegiados. É um lugar de honrar a Deus. As pessoas elas falam muito mal da igreja. Você pode ver que todo mundo que impõe coisas na igreja não estão na igreja. Eu gosto muito de escutar pessoas falarem sobre por que eu não devo dizimar. Né? Eu gosto. Nossa. Aí você pergunta, você está congregando aonde mesmo? Eu sou dali, eu vou aqui, não sei o quê. Eu vou te contar a historinha. Tem um amigo meu, a gente tinha um grupo de estudo. Nesse grupo de estudo, essa é uma historinha, tá, para vocês, tá? Só para mim poder chegar aqui na palavra aqui dele aqui. Tinha um grupo de estudo, pastor. Quantos minutos já foi, Júlio? Não, temos uns 10 minutinhos. Então tá dá bom. para nós terminar? Dá. Vamos lá. Fui lá. Essa aqui é uma lição, hein? Essa aqui eu vou até pular no meu corte lá. Ó, 1, 2, 3, corte. Tinha um grupo de estudo, e nesse grupo de estudo ele era direcionado por uma pessoa que está fazendo doutorado, ele é calvinista. Lá nós tínhamos irmãos da Assembleia de Deus, irmãos da Presbiteriana, da Batista, né, e ateus. No mesmo grupo de estudo, onde nós estudávamos a Bíblia para ver as perspectivas. Tá, área teológica, a gente vendo. Aí foi falar um dia, esse meu amigo falou assim, fui convidado para pregar numa Assembleia de Deus, lá no município, no Patrimônio Selva. Não vou usar o nome dele, porque é deselegante. Mas aí ele falou, fui convidado, vou ministrar. E a pessoa que me convidou, ela quer que eu fale sobre dízimo. O que é que você acha, pastor Luciano? Não sei, sabe, em cima do muro. O que é que você acha? Foi um negócio. Foi perguntando para um. Chegou para o ateu. Isso eu não estou contando uma ilustração, estou contando de um grupo de estudo que eu estava. O que você acha? Eu falei, acho que é correto, cara. Por quê? Cara, se eu for num churrasco, ele falou, se eu for num churrasco,
O mais correto é que todo mundo leve seu quilo e todo mundo leve a sua bebida. E todo mundo reparta. Porque se aquele é um lugar onde nós celebramos, também tem que ser um lugar de repartir aquilo que é necessário. O ateu falando. Eu estou falando isso porque muitas vezes nós temos visões distorcidas que são justificadas. As pessoas deixam de falar porque falam que o pastor, que o ministério... Não, você não está fazendo por causa de você. Só por causa de você. Por causa do teu orgulho, porque você não está olhando para você. Simples. Porque eu falo por mim. Talvez você possa falar, não é bem assim. Meu irmão, Deus ele trabalha. A gente não pode pôr Deus numa caixa de fósforo. Você não sabe quando a gente pode chegar nesse lugar aqui. Amanhã, daqui uns 20 anos, talvez esse vídeo esteja lá 100, 200 visualizações só. Daqui 20 anos, porque é um instrumento. Quase ninguém gostou. E aí vai um cara lá no final de uma noite, vai lá, pega o vídeo e vê. E fala, nossa, o testemunho desse cara 20 anos atrás, estou passando por isso. Pode ter acontecido com o pastor Wilson Dedinho, com os pastores que passaram por aqui. Pode acontecer. Porque a gente quer limitar muito o poder de Deus. Eu estou falando uma coisa aqui simples. Deus ele trabalhou no final, no começo, antes que eu estava em outra religião, Deus já estava trabalhando na minha vida para me alcançar aqui, para me colocar onde eu estou. E aquilo que Ele tem preparado ainda deve ter muita coisa para frente. Eu acredito. Porque eu vivo como se Deus estivesse voltando hoje. Sempre fazendo o meu melhor, honrando Ele. Eu não fico passando as coisas para depois. Eu faço o que eu posso fazer hoje, mas também penso no futuro. Tenho planos de futuro. Mas a minha vida, o que cabe a mim do hoje, eu faço. E faço e tento fazer o melhor que eu posso. Errando. Não sou santo. Ele me santifica. Por isso que eu oro, por isso que eu jejuo, por isso que eu leio palavra, por isso que eu me corrijo, por isso que eu tento me converter todo dia, vamos dizer igual os caras lá da faculdade. Eu tento. E um dos processos de conversão todo dia é que, contando todas essas histórias, eu tenho um meu pai. Então, você disse que não tem o nome dele no registro de nascimento, né? Consequentemente, nos seus documentos pessoais também não conta a filiação paterna. Não tem. Não tem. E você conhece o teu pai? Conheço, está morando lá em mim, lá em casa. Está morando na sua casa? Na minha casa. Meu pai mora na minha casa. Quanto tempo você ficou sem o teu pai? Pode-se dizer a vida inteira, né? Meu pai, quando termina a relação com a minha mãe, meu pai e minha mãe, eles moram distantes, mas meu pai nunca foi de ir na minha casa para me ver. Nunca foi. As situações da vida, muitas vezes a gente fala, vamos omitir, vou falar, não, nunca foi para me ver. Eu que tinha que ir atrás, ia chegar a um ponto que eu não precisei mais ir, né? Nunca, assim, a gente se distanciou. Meu pai tinha um bar, tinha a vida dele e a gente se distanciou. Existe certas situações, sabe, irmãos, sabe, pastor Júlio, tem uma coisa que se chama palavras desnecessárias. Lá em Mateus 12, quando Jesus vai falar sobre o sinal de Jonas, ele fala sobre o julgamento sobre palavras. Como seria o julgamento? Vai ser muito mais pesado sobre o povo daquela época do que aqueles de Sodoma e Gomorra. Porque eles estavam falando que a obra de Deus que estava sendo feita ali não era feita por Deus, e sim pelos demônios. E Jesus fala que a gente vai ser julgado pelas palavras. A palavra desnecessária, ela pode surgir de um coração ferido. E ela surge. E às vezes no coração você consegue segurar as coisas. Mas quando ela é verbalizada, ela pode matar as pessoas. O meu pai nunca verbalizou nada na minha vida, mas nunca foi presente. Existem algumas duas questões que eu vou pular elas, se você me permite, porque existem questões maiores. Mas o meu pai, ele nunca foi um pai presente na minha vida, presente na minha história. Eu sou um cara sem referência. Meu padrasto não me amava. Ao contrário, eu fiz de tudo para ser aceito por ele. Meu padrasto maltratou muito, e maltratou muito a minha mãe. Mãe, me perdoa, tá?
disse, olha, fala no privado, tá bom? São coisas superadas. Mas isso não causou muito amor. A gente teve muitas discordâncias, dificuldades, sabe? Coisas que não eram legais. E isso nos deixou longe. Então eu fui criado sem nenhum tipo de referência. Mas há algum tempo atrás, eu recebi uma ligação que era do meu pai. E ele falou que estava me procurando, que queria conversar comigo. Nesse período, eu tive um irmão. Meu pai tinha 2 filhos. E o primeiro filho dele falece, né? Se suicida. Sai do exército, quando volta, acaba se suicidando. E meu pai tinha outro filho, que se chama, o mesmo nome dele, chamado Augusto Júnior. E quando meu pai conversa comigo, eu começo a ter contato com Augusto Júnior, porque ele pede. E esse meu irmão, a gente até começa a ter uma boa relação. A gente conversava uma vez por semana, ele ligava para mim, falava, ô meu irmão, aqui ó, os franguinhos assados da minha negócio, eu vendo frango assado, churrasqueira, ele mostrava lá, falou, Deus abençoe. Eu estou indo na Assembleia, estou indo bem, lá em Goiânia, lá em Anápolis, do lado de Goiás. Mas um dia, meu telefone tocou, estava me preparando para o sermão e chegou a notícia. Ô, Luciano, tudo bom? Aqui é a filha do Júnior, seu irmão, né? Meu pai ontem foi dormir e não acordou, morreu. Fui no outro dia, no final do ano eu fui buscar meu pai. E meu pai não quis vir. Meu pai era dono de um bar, uma relação muito difícil e orgulhoso, muito orgulhoso. Mesmo eu não tendo muita proximidade, a gente consegue ver que existem situações. Então meu pai foi um cara que não foi presente na minha vida em nenhum aspecto do meu sofrimento. Tudo que eu falei aqui para vocês, eu passei com a minha mãe. Eu vi minha mãe ser chamada de nomes que nenhum filho gosta de ser chamado. Eu vi coisas acontecendo terríveis. Uma vez eu falo e repito aqui, eu tinha tudo para dar errado. Na minha vida eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Eu não tinha família, eu sou pobre, eu sou preto, eu venho de um negócio, eu venho de uma época diferente da de hoje. Eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Mas meu pai, mesmo não estando presente, Júlio, assim, abandonado, negócio, ele cai lá em Goiânia, perdão. E na segunda semana que eu estou no Santa Amaro, eu tenho que viajar para buscá-lo. Assim que você tomou posse? Assim que eu tomei posse no Santa Amaro, eu tenho que viajar para buscar meu pai. Eu cheguei aqui, quando eu cheguei lá, meu pai estava com um monte de bicho na perna, bicho mesmo andando na perna dele. Eu perguntei na época se ele tinha tomado banho, mas aí depois eu fiquei sabendo que ele estava 15 dias jogado na mesa. E só me chamaram porque não tinha mais jeito. Porque também não queria vir, né? Eu fui buscar ele e trouxe para minha casa. Chegando aqui, eu levei ele para o HU. Foi muito bem atendido. E limparam a perna dele, fizeram o tratamento, já fizeram a cirurgia plástica, que eu fiz há um tempo agora atrás. Está esperando para fazer uma cirurgia no quadril, né? Ele não anda, ele tem 81 anos, mas está com o quadril quebrado. E eu estou cuidando do meu pai no restante de vida dele. Eu continuo com ele. Ele come o que eu como, mora onde eu moro, bebe o que eu bebo. E está lendo a Bíblia, aceitou Jesus, né? E está lá comigo. A nossa vida, por mais que seja simples, ela é uma vida de desafios. Todo mundo que me escuta sabe o que eu estou te dizendo. E nos seus desafios você pode escolher fazer o que agrada a Deus ou justificar e fazer o que te agrada. Eu não poderia abandonar meu pai. Dentro de todo esse orgulho que você carregou na sua vida, você tinha muita mágoa do seu pai? Ou você não chegou a pensar nisso em nenhum momento? Mágoa? Não, ao contrário. Eu vim assumir a minha filha porque eu não queria ser como meu pai. Eu não tinha nenhum tipo
de sentimento bom sobre ele. Eu não tinha perspectiva de sentimento. Era uma pessoa que para mim já estava morta. Era o meu sentimento. Quando o meu irmão morreu, eu me senti na responsabilidade de ligar para ele. E ele não quis vir. Ele estava andando, era dono do bar lá, tinha um bar dele. E ele falou que não quis saber disso, não, dou conta. Quando ele caiu, a gente buscou e tem ficado com a gente. Mas quando Deus mudou a minha história, Júlio, muitas vezes a gente pensa assim, Deus mudou a minha história e amanhã eu não preciso olhar. Não, irmão, tem duas coisas que é certo, tá? Duas coisas que eu falo para minha esposa. É certo. Certo. Para o crente ele tem que entender isso. A primeira, que um dia ele vai estar na frente de Deus. Então para de dar justificativa, vai fazer. E a segunda, que está relatado, se eu não me engano, no livro de Números, se eu não me engano, tá? Fique tão certo, está relatado dessa forma, se não for depois vocês procuram aí a frase. O teu pecado te alcançará. Mesmo que você tenha vivido uma vida desregada e você tenha hoje viver uma vida com Deus e você tenha tudo certo, você tem que estar ciente. Um dia aquilo que você tentou deixar para trás vai ser colocado na sua frente novamente. Porque Deus não gosta de obra pela metade. O meu pai é uma obra de Deus, tanto na minha quanto na vida dele. E talvez a grande obra de finalizar uma história que poderia causar aquela frase. E essa coisa poderia ser diferente. Por isso eu te falo o que Josué falou. Para que todo mundo entenda, e eu termino meu testemunho falando isso. Todo mundo gosta muito da frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor, de Josué. E Josué é o cara que norteia o meu mistério. Deus pediu para mim ser forte e corajoso. Deus me pediu para mim desbravar, para mim conquistar. Ele me pediu isso no meu chamado. E eu nem falei disso aqui, né, dessa fala minha com Deus. Mas existe uma coisa anterior a isso que eu acho mais lindo no livro de Josué. E a frase é: e Deus cumpriu todas as suas promessas que fez para mim. Deus, ele cumpre tudo. Ele restaurou a minha vida. Ele restaurou a minha forma de viver. Hoje eu não preciso me fugir para nada. Eu não preciso me fugir por religião. Não preciso fugir da minha família. Minha família me conhece. Eu não preciso me esconder de ninguém. Eu só sirvo a Deus. E Deus, no final, ele ainda restaura a minha relação com meu pai. Então, todas as promessas que Deus fez para mim, elas se cumprem. As promessas ministeriais, que muitas pessoas olham como muito importante, elas são construção. Você no teu ministério é o que você faz. O maior é aquele que serve. Glória a Deus. Se você servir hoje, amanhã, depois da manhã, a sua pedrinha de coroa vai fazendo assim, tuque, 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 e aonde você vai passando, você vai sendo lembrado. Na igreja que você for passando, as pessoas vão lembrar de você. Na noite de louvor que passar, as pessoas lembram de você. Aonde que você passar, as pessoas, porque você sempre, mesmo que você foi lá, você não congrega ali, você esteve lá pregando, você ficou 1 minuto, mas você teve a capacidade de servir alguém. Serviu com um abraço, com uma palavra, às vezes pediu para carregar alguma coisa. Servir é isso, gente. Servir é se colocar à disposição. Não é se colocar no lugar que falo, é do meu jeito. Por isso que muitas pessoas talvez não entendam a grandiosidade do servir. Eu falo para você, Júlio, eu tenho construído, mas as promessas que Deus fez na minha vida, de restaurar a minha casa, de restaurar a minha relação com a minha esposa, não, eu tenho uma filha que não está na igreja, eu já falei isso aqui. Mas mesmo não tendo, gente, eu continuo vendo na minha história as impossibilidades que pareciam não acontecer. Como o meu Deus é maravilhoso para transformar histórias. Porque as pessoas, elas olham para um momento difícil da vida e no momento difícil eles falam: mas cadê Deus? Eu falo para você, Deus está presente e sempre esteve
e nunca deixou de nos chamar. E sempre esteve do nosso lado. A gente que no orgulho ou nos nossos esconderijos que a gente tenta se esconder, mas Deus está com a gente. Meu Deus restaurou a minha casa. Meu Deus restaurou a minha relação com a minha família. E meu Deus restaurou a minha relação com meu pai. A minha conversão se resume num Deus que mudou a minha história. O Deus que mudou a história de um cara que tinha tudo para dar errado. Maravilha, pastor Luciano. Tá aí, querido, o testemunho do servo de Deus. Como ele disse, né, na perspectiva que era para dar errado, Deus arrumou tudo e pela graça dele tem aí restaurado a vida, restaurou o relacionamento com a esposa, com a família, com o pai e ainda deu um rebanho para cuidar, né? E terceiro, né? Porque os outros detalhes, aí todo mundo fica ligando. Eu não vou passar endereço, não, irmãos. Por favor, continue nos seus lugares, tá bom? Estou falando aqui, tá? Depois pra vocês não falar. Continue nos seus lugares. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Eu creio que as promessas de Deus é sobre a tua vida. A bênção de Deus está sobre você, sobre o seu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. E eu peço a Deus que o Senhor continue abençoando muito a tua vida, o teu ministério e de uma forma geral. Tá? Muito obrigado. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Né? Obrigado por vocês terem me escutado, tá bom? Eu vou pedir para vocês não compartilhar isso, fica no segredo entre vocês aqui que tá escutando, tá bom? Não conta para ninguém, não. Quer dizer, né? Compartilha aí, dá o seu like, manda para todo mundo, porque muita gente será abençoada. Isso é para glorificar de pé a igreja. É para a glória de Deus. Eu lembro quando Jesus falava, não conta para ninguém não. Não conta não, os caras corriam e contavam. Conta para ninguém não. Quando você não quer que conta, quando você quer que conta, você fala, não, conta não. Conta não. Tá bom? Queridos, Ponto de Vista Podcast, compartilhe, dê o seu like. Aí também inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. E até a próxima edição do Ponto de Vista Podcast. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.